Hum. Olá, Paulo. Olá, Francisco. Boa tarde, pessoal. Tive um problema aqui de queda de energia. Tive que a live que era para estar iniciando às 5 horas, a gente teve uma estabilidade de energia, mas já conseguimos voltar aqui. Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Vocês conseguem me escutar bem? Olá, Suzana. Boa tarde. Estamos esperando nossa convidada, Bruna Ribeiro, para reiniciarmos essa live, pessoal. Eu tive um problema de queda de energia. Ok. Olá, Grace, boa tarde. Estamos aguardando a nossa convidada, pessoal, Bruna Ribeiro, que a gente havia iniciado a live um pouco mais cedo, mas como eu tive uma queda de energia, olá, Albaneida, eu tive uma queda de energia onde eu estou, então acabou interrompendo a live. Olá, Grace. Deixa eu ver aqui com nossa convidada, Bruna, que eu até já tinha falado com ela que eu estava retornando para a gente reiniciar essa live. Olá, Paula Raquel, boa tarde. Vou tentar aqui só dar um oi para a Bruna. Olá, Praxés, boa tarde. Vamos esperando aqui nossa convidada, Bruna Ribeiro. Entrou agora pela Rede Peteca. Vamos fazer o convite, pessoal. Estou já fazendo o convite. Olá, Ângela, boa tarde. Opa, deu certo. Olá! A Bruna novamente, né? Vamos tentar reiniciar essa Vai live. dar certo. Vai dar certo. Olá, Johnny, boa tarde. Bruno, eu já estava até conversando aqui com o pessoal que a nossa live ficou marcada para as 17 horas, né? Mas Isso. alguns minutos, pessoal, antes de iniciar essa live, eu tive um problema de energia aqui onde eu estou. E tive que começar umas 5h10, né, Bruna? Mas aí a Foi. gente estava começando a falar. Olá, Danilo, boa tarde. A gente estava começando a falar e eu tive essa queda novamente de energia. Então, eu até combinei com a Bruna que a gente vai tentar, espero que não caia mais energia. Vamos tentar falar com vocês sobre a temática que a gente propôs. E aí, se não der certo, né, Bruna, a gente remarca. Mas eu estou torcendo aqui que essa energia, gente, não caia mais. Bem, pessoal, Sim, boa com tarde. certeza. A nossa convidada, que eu já disse que a gente estava esperando, o nome dela é Bruna Ribeiro, ela é jornalista da Rede Peteca, é especialista em direito internacional e também tem um blog no Estadão sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, pessoal, mês passado, é o que eu já estava falando, né, Bruna? Mês passado, no dia 12 de junho, foi memorado o Dia de Prevenção e Enfrentamento ao Trabalho Infantil. E como essa temática, essa problemática não pode parar, né, Bruna? A gente tem que passar o ano inteiro falando sobre essa problemática do trabalho infantil. A gente marcou essa live para hoje, e lembrando que próxima semana o ECA faz 30 anos. E aí, Bruna, para a gente começar essa live, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu já disse que você é jornalista da Rede Peteca. Mas fala para a gente o que é a Rede Peteca, Bruna, antes da gente entrar nessa temática propriamente dita sobre o trabalho infantil. Sim, Carla. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da OAB Mossoró. É com grande prazer que a gente participa desse encontro.
nós da Rede Peteca, a gente sempre fica muito contente com a possibilidade de dialogar com outros estados. Isso. E já tivemos a oportunidade de conversar também pelo Instagram Indica, do né? Indica. Isso. Então, muito feliz em poder conversar com você novamente. Realmente, assim, a nossa conversa de hoje vem a calhar porque ela ficou entre a comemoração do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e também Isso. agora o aniversário dos 30 anos do ECA, como você muito bem pontuou. Então, é de Isso. extrema importância, essas duas datas são de extrema importância para a gente. Lógico que Isso. são lutas de uma vida inteira, do ano inteiro, da vida inteira, É mas verdade. essas celebrações são importantes para a gente que já atua diariamente com essa causa e também para poder lembrar a sociedade como um todo da importância de falar sobre esse assunto. Então, Exatamente. parabéns pela iniciativa de promover essa conversa. E obrigada a você, Bruno, por ter aceitado mais uma vez nosso convite, viu? Fico muito feliz em estar nesse contato novamente com você, falando dessa temática tão importante. Com certeza, sempre que a gente tiver disponibilidade, a gente vai aceitar, sem dúvida. Então, Obrigada. respondendo a sua pergunta, nós somos um projeto, nós somos uma plataforma para a erradicação do trabalho infantil e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, de uma organização social aqui de São Paulo, chamada Associação Cidade Escola Aprendiz. O Aprendiz, como é conhecido, é uma organização que há mais de 20 anos atua pela promoção da educação integral e pelos direitos de crianças e adolescentes. Então, Uhum. desenvolve 3 programas, um sobre educação integral, que é o Centro de Referências para a Educação Integral, um que chama Uhum. Territórios Educadores, que fala sobre a oportunidade de aprendizado a partir do território, e um outro projeto que é o Aluno Presente, por meio da busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. E além desses programas, nós temos uma área que se chama Comunicação para o Desenvolvimento, que é a área da qual a Rede Peteca faz parte. Então, nessa área, nós desenvolvemos projetos acreditando na comunicação como uma potencial ferramenta de promoção de direitos, no caso da Rede Peteca, para a erradicação do trabalho infantil. Então, nós começamos em 2016 por um site que é o chegadetrabalhoinfantil.org.br. Convido todo mundo aqui que está assistindo a nos acessar e Isso. também a seguir a nossa página aqui no Instagram. Então, nós temos esse site e depois, com o tempo, Carla, nós passamos a desenvolver também formação da rede de proteção por meio de oficinas e Uhum. também a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, além de outros projetos, como um guia de prevenção e erradicação do trabalho infantil na cidade de São Paulo. Então, hoje nós não atuamos somente no jornalismo, não atuamos somente no site, mas também na comunicação de outras maneiras. Uhum. E, Bruna, aí deixa eu te perguntar, agora já que você falou um pouco do trabalho da Rede Peteca, pessoal, que inclusive eu conheci a Bruna, foi do meu trabalho da Rede Peteca, do Chega de Trabalho Infantil, e aí a gente começou essa conexão, né, de Mossoró para São Paulo. E aí, Bruna, vamos agora falar um pouco, começar falando da nossa temática, né, que é o desafios no enfrentamento do trabalho infantil. Eu acho que a gente pode começar essa conversa, Bruna, falando com o pessoal o que é o trabalho infantil, a diferença daquele trabalho infantil para aquela ajuda que a criança ou adolescente dá em casa, né? Que muitas vezes as pessoas confundem. Ah, faz isso, será que aquilo é trabalho infantil? Então, acho que a gente começa a dizer o que é o trabalho infantil para a gente ir conversando mais, entrando um pouco mais no tema. Como é que pode ser definido o trabalho infantil para as pessoas que estão participando dessa live entenderem? O trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade permitida pela lei de cada país. Então, Isso. essa idade, ela também muda de país para país, porque depende da Constituição. No Uhum. Brasil, o trabalho, ele é permitido de todas as formas a partir dos 18 anos.
A Isso. partir dos 16 anos, ele é permitido de forma protegida, ou seja, não pode ser um trabalho noturno, insalubre, perigoso. E a partir dos 14 anos, o trabalho é permitido como aprendiz, ou Isso. seja, de acordo com a lei do aprendiz, que a gente pode aprofundar depois nesse Uhum. tema, mas a lei do aprendiz ela fixa uma porcentagem que é calculada a partir do número de funcionários de cada empresa, e a partir desse cálculo, a sugestão é que sejam contratados adolescentes e jovens de acordo com todas as especificações da lei. Depois a doutora Carla vai poder Ah, explicar melhor para a gente os termos sim. da lei, mas eu acho que em linhas gerais, né, doutora, é isso. Isso. E a partir dos 14 anos, esse adolescente pode trabalhar de forma protegida, ou seja, conciliando o trabalho com a escola, E com todos os com a direitos, previsão. todos os direitos garantidos, né? Como você bem colocou, protegida e com direitos trabalhistas garantidos, né? Porque às vezes tem, as pessoas acham, Bruna, tem 14 anos, já pode trabalhar. Não, calma. Você não pode trabalhar em qualquer atividade, você não pode trabalhar em qualquer estabelecimento. Então, pessoal, existe toda uma proteção para esse adolescente, a partir de 14 anos, trabalhar. Né? Como também o de 16 anos, Bruna, é permitido trabalhar já num leque maior de atividades. Mas, mesmo assim, tem algumas atividades, como é importante a gente mencionar aqui, o trabalho noturno, perigoso, insalubre, 16 anos não pode. Já 18 anos já é o maior, né? Que as pessoas falam, já é maior de idade, já fica livre as atividades. E, Bruna, e a gente falando em trabalho infantil, quais são, assim, pela sua experiência, pela rede Peteca, né, que tem esse trabalho forte com essa questão da temática do trabalho infantil, qual é o trabalho infantil mais comum, aqueles trabalhos infantil que também são muito invisíveis, que passa tantas vezes aos nossos olhos, a gente não consegue enxergar como trabalho infantil, né, Bruna? Você poderia passar um pouquinho para a gente isso? Claro, com certeza. Só para contextualizar também, Carla, é importante a gente dizer que no Brasil hoje 2,4 milhões de crianças e adolescentes trabalham, são explorados pelo trabalho infantil. E desse total, tem um dado muito interessante que traz o seguinte: 2 milhões, cerca de 2 milhões, tem entre 14 e 17 anos. Então, amarrando um pouco na nossa conversa, essa parte da população que trabalha de forma desprotegida, como bem pontuou a doutora Carla, essa parte da população poderia trabalhar sim, desde que fosse no cumprimento da lei do aprendiz. Então, a gente Isso. tem ali uma adolescência, uma juventude muito desprotegida, mas que poderia estar trabalhando conforme a legislação. De uma maneira Então, legal, né? Toda legalizada, com todos os seus direitos garantidos. exatamente. E dentro da lei do aprendiz também, esse adolescente, esse jovem, ele precisa estar frequentando a escola, ele Isso. trabalha e ele também passa por um curso de profissionalização. Nesse curso são trabalhadas e desenvolvidas diversas competências, então ele também é preparado para o mercado de trabalho. Porque qual que é a diferença, então, entre trabalhar como aprendiz ou trabalhar de outra forma? Porque a gente pode pensar, mas então dá na mesma, então qual que é o problema? Porque a gente Uhum. tem uma cultura, né, doutora, de valorização do trabalho, só que essa valorização deve ocorrer na idade adequada e da forma adequada. Porque a Uhum. criança que começa a trabalhar muito cedo, ela é exposta a diversos riscos físicos, psicológicos e de desenvolvimento também. Ela tem mais chances de evadir da escola, o rendimento dela na escola é inferior, ele reduz. Então, a chance dela não se profissionalizar, dela não cursar um ensino técnico ou um ensino superior, dela ser condenada à informalidade para o resto da vida, reproduzindo o ciclo da pobreza, porque aí os filhos dela também vão começar a trabalhar cedo, enfim, e aí se reproduz o mesmo ciclo. Então, esse é o grande risco do trabalho infantil, além da exposição a acidentes e até à morte. Isso. Então, para responder a sua pergunta sobre os tipos de trabalho infantil, no Brasil, quase 60% do trabalho infantil ocorre nas cidades, né, no meio urbano. No meio E urbano, então, é porque às vezes as pessoas têm impressão assim, ai,
Eu não vejo muito trabalho infantil aqui onde eu ando, mas então as pessoas acreditam, eu já escutei falar que é mais no meio rural. Então não, é mais no meio urbano que tem um trabalho infantil. No Brasil como um todo, a gente diz que sim, que são 60% e 40%, para ser mais específica, são 59,2% no meio urbano e 40,8% no meio rural. Agora, é lógico, Carla, que isso vai depender muito das regiões e dos estados. Talvez no Rio Grande do Norte, depois a gente pode até pegar esse dado mais detalhado. Vou até dar uma sugestão para quem está acompanhando. No nosso site, chegadetrabalhoinfantil.org.br, se vocês forem no menu, naqueles 3 risquinhos que ficam do lado direito, logo acima, se vocês clicarem, vocês vão acompanhar mapa do trabalho infantil. Nesse mapa, nós temos dados por região. Então, que aí vocês podem analisar estado a estado e em algumas regiões o trabalho infantil no campo pode ser mais preponderante mesmo. Mas no Brasil, no Brasil ainda predomina o trabalho infantil urbano. E aí tem muito a ver com o que você tinha colocado, Carla, que é o seguinte, as pessoas, o trabalho infantil é muito naturalizado pela nossa... Eu já ia te colocar que o Vinícius, a sua fala, e é o que é importante a gente também sempre estar batendo na mesma tecla, Bruno, e é o que o Vinícius está colocando aqui, que a grande dificuldade no município dele é tirar, desmitificar essa cultura que a criança precisa trabalhar, que o trabalho infantil dignifica a criança e o adolescente, né? Então, é importante essa sua fala, e o Vinícius vem aqui também contribuir, né, com essa fala dele. Sim, com certeza, que são os mitos do trabalho infantil. Outra pessoa aqui, deixa eu dar uma olhadinha, acabou de falar sobre isso, a Dalva. Infelizmente, essa realidade desses mitos sobre o trabalho infantil acabam colaborando para a exploração, que é bem o que a gente está falando, né? Que são mitos como trabalhar é melhor do que roubar, trabalhar é melhor do que ficar sem fazer nada em casa, do que estar na rua. E, na verdade, esses são falsos dilemas, são os mitos do trabalho infantil, porque essa não deveria ser uma questão. A grande questão é melhor estudar a trabalhar. Isso. A oportunidade da criança e do adolescente, a opção, precisa ser o estudo, a brincadeira, o convívio familiar, descanso, lazer, né? E tem que ter outras opções, que as pessoas parecem que só colocam 2 opções. Ou trabalha, ou entra para a marginalidade. Mas é sempre importante falar, Bruna, que esse trabalho que dignifica, sempre as pessoas veem que, assim, é só para para aquelas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? Porque para um adolescente de classe média, classe alta, as pessoas não veem que o trabalho que dignifica, que tira da marginalidade, né? Com certeza. Essa qualidade aí que é importante a gente mencionar e que você está fazendo esse destaque. Com certeza. Esse discurso, vamos dizer assim, ele serve para apenas uma camada da população. Para as crianças de classe média e classe alta, essa teoria não se aplica. E aí a gente pode comentar um outro dado muito importante, que mais de 60% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil hoje no Brasil são negras. Então, nós, na Rede Peteca, nós acreditamos que o trabalho infantil também tem uma ligação direta com a escravidão. É herança da nossa escravidão mal acabada. E aí, se a gente for até observar os marcos legais, toda a legislação a respeito do direito da criança e do adolescente ao longo da história, a gente vai perceber que essa ideia de proteção integral de crianças e adolescentes, ela é muito recente. O ECA é dos anos 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 30 anos, né? O que está completando esse mês, é muito recente, dentro da história do nosso país, né? Porque desde quando nosso país foi desde a época da colonização, né, Bruna, que existe essa questão do trabalho infantil. Se a gente for fazer um histórico, existe lá desde a época dos escravos, né, os filhos dos escravos. Então, o ECA ainda é muito recente, nessa questão da proteção da criança que você está colocando. Exatamente. As crianças que eram escravizadas,
e depois até o primeiro marco legal, que seria a lei do ventre livre, que teria libertado essas crianças, mas que, na verdade, o que se diz é que ali na letra pequena da lei dizia que essa criança ela poderia ser libertada aos 8 anos se o senhor, se o escravizador ali quisesse, e se ele optasse por libertar essa criança, ele era indenizado pelo Estado, ou seja, não era a família escravizada que era indenizada. Esse senhor era indenizado, e caso ele não quisesse libertar, essa criança trabalharia até os 22 anos. Então, aí a gente tem duas questões. A gente tem as crianças escravizadas que já trabalhavam, e a gente também tem essas crianças que foram sendo libertas sem que os pais fossem libertos e que foram ficando também em situação de rua. Se a gente for estudar a história ali da criança e do adolescente em situação de rua, a gente vai perceber que também tem uma ligação direta com a escravidão. Isso. E aí, Carla, até os marcos legais anteriores ao ECA, como o Código de Menores, colocavam essas crianças como crianças em situação irregular. É isso. É o termo que se usava. Então, é uma criminalização da pobreza, uma criminalização dessas crianças em situação de vulnerabilidade, que, na verdade, são vítimas. Então, Bruna, só falando aqui, você falou em Código de Menores. O Código de Menores reforçou essa questão do trabalho infantil, permitia, que o Código de Menores, pessoal, é antes da existência do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, o próprio Código de Menores previa, Bruna, era isso, que aquelas crianças que estão, os menores, né, que estão em situação de irregularidade, deveriam trabalhar para evitar a crime. Você poderia falar para a gente isso, Bruna? Então, até onde eu sei, Carla, não existia nada específico. Eu sei que aí a legislação, na verdade, essa idade de 14 anos, a lei do aprendiz, por exemplo, e depois a idade dos 16 anos de forma protegida e dos 18 de todas as formas, isso também é mais recente. Está na nossa Constituição mais recente, né? Então, acredito que o primeiro Código de Menores, que houve 2, ele não tratava especificamente sobre isso, mas a lei, ela funcionava de outra maneira. Era mais comum, por exemplo, na geração dos nossos avós, as crianças começarem a trabalhar muito cedo, né? Isso. Se eu não me engano, eu não sei de cabeça agora, Carla, qual ano, até se alguém souber e puder nos informar aqui no chat, mas eu não sei de cabeça qual é o ano da lei do aprendiz, mas se eu não me engano também é mais ou menos dos anos 90. Isso. E, Bruna, o Vinícius, a gente estava falando até a questão do trabalho invisível, o Vinícius, ele estava pedindo para a gente falar como é que faz para identificar esse trabalho invisível, que até ele colocou como o trabalho doméstico, né? Sim. Como é que faz para identificar esse trabalho invisível que tantas vezes passa por nós e a gente não consegue identificar, Bruna? Sim, até comentando a pergunta que você tinha me feito a respeito das formas de trabalho infantil e das formas invisíveis, eu acabei não comentando. Quando a gente fala sobre o trabalho infantil urbano, que foi a impressão justamente que você trouxe, a gente ouve dizer que, no geral, o trabalho infantil ocorre no campo. Porque as formas de trabalho infantil na cidade são muito invisíveis, que é o trabalho infantil nos faróis. Aqui em São Paulo é muito comum. As crianças vendendo pano de prato, vendendo bala nas ruas, os malabares. A própria mendicância é uma forma de trabalho infantil. Por isso que o que a gente estava conversando a respeito do Código de Menores agora, o que eu dizia sobre a situação irregular é o seguinte: a criança em situação de rua, ela era vista pelo Estado como uma criança em situação irregular, era o termo que eles usavam. Então, eles consideravam, o Estado considerava a criança em situação de rua como uma criança em situação irregular, e uma criança, por exemplo, que cometia algum ato infracional, ou seja, que cometesse um roubo, por exemplo, essa criança também estava em situação irregular. Tanto é que aqui em São Paulo, por exemplo, que nós tínhamos a FEBEM, que antecedeu a Fundação Casa, que é onde se aplica a medida socioeducativa, né, de internação, ou seja, quando a criança comete algum ato, o adolescente, no caso, comete algum ato infracional
e ele não fica em liberdade assistida, enfim, há diversas formas de medida socioeducativa que podem ser aplicadas com acompanhamento pelo Estado, acompanhamento psicológico, acompanhamento da rede de proteção, e existe a internação, que seria a última instância, certo? Isso. Mas, voltando lá atrás, antes da Fundação Casa, quando nós tínhamos a FEBEM, todas essas crianças consideradas em situação irregular, elas eram internadas na Fundação Casa. Então, por isso que eu comentei sobre a criminalização da pobreza, porque esse menino que não tinha família, que estava dormindo na rua, ele era encaminhado para o mesmo tipo de atendimento do Estado do menino que cometia um ato infracional. Então, só para amarrar um pouco essa ideia. E aí, sobre a dificuldade de identificação, realmente é um grande desafio que a gente enfrenta hoje no Brasil. É a identificação e a partir disso, o encaminhamento dessa criança e desse adolescente para a rede de proteção. Então, no caso das ruas, como que ocorre essa identificação? A partir de equipes da assistência social. Existem municípios que, inclusive, têm equipes especializadas do PET, que é o Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Isso. Certo? Então, essas equipes, elas fazem abordagem no território. Então, quando elas identificam algum grupo de crianças trabalhando ou pedindo ou em situação de rua, essas crianças, elas são identificadas pela rede de proteção, é realizado um cadastro. Às vezes isso demora, porque o orientador socioeducativo que está na rua, ele precisa muitas vezes criar um vínculo com essa criança, com esse adolescente, até conseguir os dados dela, seja o nome, seja o endereço, o nome dos pais, ou a escola onde ela estuda, porque a partir do momento que esses dados são identificados, a assistência social consegue se articular com a rede de proteção do local de moradia, porque muitas vezes onde a criança está trabalhando não é onde ela mora. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, uma criança está vendendo bala no centro, mas ela pode morar no Jardim Lindo, né? Das periferias. Muitas vezes das periferias. Né? O que você está colocando é tão importante, porque assim, quando a gente identifica um trabalho infantil, o objetivo não é penalizar aquela criança que está ali. Você tem que saber, como você está colocando, você tem que saber fazer uma abordagem para identificar, para chamar a rede de proteção para fazer um trabalho de proteção com essa criança. E não ameaça, olha, você não pode trabalhar, eu vou chamar o conselho tutelar. Aí você acaba assustando todo mundo. Então, a ideia é uma equipe especializada, Bruno, como você está colocando, para saber fazer essa abordagem da melhor maneira possível. E não criminalizar no sentido de punir, né? Porque às vezes eu já vi adolescentes trabalhando que às vezes quando você começa a perguntar, ele já se assusta, acha que vão levar ele para algum canto, entendeu? Porque ele está ali trabalhando na rua. Então é importante deixar claro dessa rede de proteção que é acionada realmente para proteger, para fazer esse trabalho, como você está bem colocando. Com certeza. E aí, enfim, esse é um exemplo de combate e identificação dessa forma de trabalho infantil. Quando ele ocorre dentro de empresas, que é uma outra situação, por exemplo, em comércios ou indústria, essa identificação ela ocorreria a partir do Ministério do Trabalho. Os auditores fiscais realizam inspeções e realizam investigações, enfim, realizam um trabalho que visa identificar se há algum tipo de trabalho infantil dentro das empresas, porque o orientador socioeducativo, o assistente social, ele não vai entrar na empresa. Então, aí seria um outro eixo de enfrentamento. E aí, sobre a forma que foi citada aqui, que seria o trabalho infantil doméstico, realmente é uma forma de muito difícil identificação. Porque como que o orientador ele vai entrar na casa daquela família, ele não tem como bater de porta em porta para verificar se tem criança trabalhando ou não. Não existe esse tipo de acompanhamento. Agora, uma sugestão. É impossível. Agora, o que a gente fala muito da importância até da comunicação e de campanhas para incentivar a conscientização, porque esse tipo de trabalho infantil ele pode ser identificado muito a partir de denúncias da própria comunidade, de vizinhos.
Então, as pessoas do convívio daquela criança que identificarem essa situação podem realizar uma denúncia no Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, É a que nacional, pode né? Como é isso? É a nível ser nacional que o nacional. pessoal está nos assistindo. Eu disse que 100. Sim, Pode ser de aparelho é o celular, Disque 100. fixo, qualquer aparelho pode fazer essa denúncia, não é isso? Isso mesmo, o Disque 100 é nacional. Em São Paulo, a E gente a tem também o Disque... nona? É É a totalmente anônima. ótimo. Então, quem precisar, quem quiser denunciar, pode ficar tranquilo, porque não existe nenhum tipo de identificação. Se você E perceber aqui algum vizinho, né, sabe que, por exemplo, tem uma criança e um adolescente realizando um trabalho doméstico na casa do vizinho, pessoal, é para buscar conscientizar, né, que é importante ter a proteção, de fazer a denúncia. Muito bom. com certeza. Então, é uma forma de, respondendo a pergunta, incentivar a denúncia, porque só quem está próximo do convívio dessa criança que vai saber esse tipo de trabalho infantil, como outros, como a própria exploração sexual, que é também um crime, que a exploração sexual a sociedade entende como prostituição infantil e pode ocorrer de diversas formas. Às vezes a menina é explorada sexualmente em troca de uma cesta básica, por exemplo. Então, são formas de trabalho infantil de mais difícil identificação, mas que podem ocorrer muito por meio da denúncia de quem convive ali, e a partir da denúncia é acionada a rede de proteção do território. E também, Carla, acho que a gente não pode deixar de falar sobre a importância da escola no combate ao trabalho infantil. Com Porque, certeza, com certeza. Né? Porque a porque o escola está ali, professor... naquele convívio diário, né, Bruna, com os adolescentes, e a preocupação que a gente tem é agora esse período que as escolas não estão tendo aula presencial, né? Com certeza, é um problema mesmo, porque a escola é também parte da rede de proteção, a escola é também um ator da rede de proteção essencial no combate ao trabalho infantil. O professor que está em sala de aula, muitas vezes é um dos únicos adultos de confiança daquela criança, que tem vínculo com aquela criança, para que ela possa compartilhar, às vezes, uma violação tão agressiva para ela, como o trabalho infantil doméstico, ou até mesmo o abuso sexual, agressão física, maus tratos, enfim, todas essas formas de violência contra a criança e adolescente. Então, a escola, ela tem essa entrada na família, ela consegue acessar a família de uma outra maneira, e o professor também consegue identificar esses sinais, por exemplo, de cansaço ou de desânimo. Então, o professor, ele tem uma importância muito grande. Então, nos municípios, a gente até está realizando um projeto agora com o município de São Paulo de formação dos professores da rede pública. Essa é uma Para forma de identificar. enfrentamento bastante interessante. Hum, Sim. isso é muito bom, Bruna. E, Bruna, e a gente falando tanto em trabalho infantil, é importante a gente conversar com as pessoas que estão aqui nos assistindo, gente. Trabalho infantil é uma problemática tão séria, porque assim, o trabalho infantil, ele por si só já é uma violência, né, Bruna? Mas vamos também pensar, gente, que o trabalho infantil gera outras violências, como abuso sexual, violências físicas, violências psicológicas. Então, é importante a gente realmente ter essa consciência que o trabalho infantil é um problema muito sério, gente. Não é, aquela criança está trabalhando ali no sinal, mas vê por trás quem que está explorando aquela criança. Aquela criança que está no sinal, Bruna, ela está muito propensa a sofrer um abuso sexual, né? Até mesmo para ser aliciada por tráfico de drogas, não é isso, Bruna? Então a gente tem que pensar, gente, assim, na questão do trabalho infantil como uma visão ampla. Não é só aquele trabalho em si que a criança e o adolescente está fazendo, mas sim toda a consequência negativa que aquilo vai acarretar para essas crianças e adolescentes. Com certeza, é isso mesmo. A gente fala das causas do trabalho infantil, e a gente sabe que as causas são totalmente ligadas às condições sociais e econômicas das famílias. Então, Isso. a criança que é explorada pelo trabalho infantil no geral
ela é de famílias em vulnerabilidade, então aí você precisa cuidar da família como um todo. Então, é uma busca, Carla, intersetorial. A gente, quando Isso. fala do enfrentamento ao trabalho infantil, que é o tema da nossa conversa de hoje, a gente fala de empregabilidade para os pais, de profissionalização para os pais, a gente fala de educação de qualidade, a gente fala do papel da Qualidade. escola, a gente fala do Isso. papel da rede de proteção, investimento em assistência, que a gente sabe que sistematicamente ao longo dos anos a gente vem tendo uma redução de orçamento na área de assistência. A gente fala de moradia decente, então a gente fala de muitos fatores para Para se conseguir enfrentar, né? O trabalho vincular a infantil. instituição do trabalho infantil. Então, essas são as causas. E aí a gente tem as consequências do trabalho infantil, que são, como você mencionou aqui, a exposição à violência física, psicológica. Bruna, Então, tá a gente. falhando um pouquinho. Tá Ah, falhando um é? pouquinho. Eu não sei, pessoal, eu não sei se para você está falhando, pode ser a minha conexão, mas está falando um pouquinho, mas eu estou conseguindo te entender, só está cortando alguns trechos. Mas ok, o Eu estou Vinícius só está só perguntando se essa live vai ficar gravada. Vai ficar, viu, Vinícius? Ele está colocando aqui que essa temática é bem importante, vai ficar lá gravada pelo Instagram da OAB. Mas vamos lá, Bruna. E aí, realmente, Bruna, esse tempo da live, que é só uma hora, é muito pouco para a gente tratar dessa temática tão importante, né? E trazer essa conscientização para a sociedade, e que você muito bem colocou, gente, que a criança e o adolescente que trabalha, ele alimenta o ciclo da pobreza. E se a gente for parar, Bruna, para olhar o trabalho infantil, como você já vem colocando nesse nosso diálogo, ele está no início, ele é causa e consequência da pobreza, né? Ele é causa por quê? Porque a própria pobreza já gera o trabalho infantil. E o trabalho infantil em si, ele gera a pobreza, que é o ciclo, né? Que você colocou, aquela jovem criança que trabalha, não tem um estudo adequado, não consegue uma qualificação adequada, pessoal, quando se torna adulto, não vai ter condição digna de sustentar a sua família porque não teve um estudo adequado. Aí o que é que ele faz, Bruna? Ele coloca aquele filho para ajudar a manter a casa. Então, por isso, gente, que a gente fala assim, o ciclo do trabalho infantil é a causa e a consequência. O trabalho infantil está sempre ali. E o importante dessa nossa conversa, dessa sempre bater na tecla, olha, trabalho infantil não é legal, chega de trabalho infantil, como a própria Rede Peteca tem um site, porque a gente precisa quebrar. Criança tem que estudar, criança tem que ter lazer, criança tem que ter o ócio. Como eu estava falando, Bruna, tive um live com o Dr. Gleidson Gadelha, que é procurador de trabalho aqui em Mossoró, ele disse, olha, criança tem que ter ócio também, viu? Vocês acham que o ócio faz mal para a criança? Não, a criança tem que ter um momento de parar. Então, não só pensar assim, aquela criança que é menos favorecida economicamente, ou ela trabalha, ou ela vai para a marginalidade. E a gente não pode pensar desse jeito, né, Bruna? Sem dúvida. Já é comprovado por vários estudiosos da psicologia e da psicopedagogia que o desenvolvimento integral da criança e a aprendizagem estão ligados a esses espaços, certo? Né? A criança ter tempo para aprender da forma adequada, que a criança também aprende brincando. Isso. Então a gente acha às vezes que não está fazendo nada. Não, tá, né? O brincar também Usando é a uma forma de imaginação, aprender. gente. Quando a criança está parada, né, Bruno? Está usando a imaginação. E essa imaginação é super importante para ela se desenvolver. Então tem que ter, mas trabalhar, gente, não é coisa de criança e de adolescente. E sabe, o adolescente pode trabalhar como aprendiz a partir de 14, mas como a Bruna já vem falando, tem todo um regulamento protegendo esse aprendiz. E, Bruna, a gente falando tanto de trabalho infantil, e agora vamos pensar, já temos falado em desafios, né? Mas agora com essa questão da pandemia, os desafios vão ser maiores, Bruno, em relação a essa questão do enfrentamento ao trabalho infantil, porque a gente sabe que tem o trabalho infantil também muitas vezes é gerado pelo desemprego dos pais, né? Os pais estão desempregados e colocam seus filhos para ajudar na renda dentro de casa. Então, dentro de casa. Então, como é que a gente pode pensar, Bruno, quais esses desafios, principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia, do trabalho infantil? Os desafios são muito grandes. Infelizmente, nós acreditamos que a situação diante da crise
do coronavírus, vai se agravar muito, porque nós já tivemos um impacto na economia, nós já tivemos um aumento no desemprego, as expectativas não são boas. Se a gente for ouvir os analistas econômicos, a gente vai ver que existe a previsão de uma grande recessão. A gente tem visto o número de 6%, mais ou menos, né, de recessão. Então, o Brasil vinha crescendo a duras penas, mais ou menos 1% ao ano. Então, quando a gente fala de uma recessão desse tamanho, você pode imaginar, né, Carla, o impacto que isso vai ter nas famílias. A gente vem acompanhando aqui em São Paulo muitas famílias já em situação de rua, famílias que moravam de aluguel, que moravam em ocupações ou que moravam em cortiços, que já não têm condições de pagar os seus aluguéis e estão em situação de rua. Então, a população de rua ela já começou a aumentar, famílias inteiras. A gente teve um relato numa live chocante de uma família que foi encontrada dormindo dentro de um guarda-roupa, com 4 crianças. Dentro de onde? De um guarda-roupa, na rua. É. E, Bruno, e dentro, lá no Ceará, semana passada, não sei se vocês viram, a família estava morando no mato. A família era um casal, e, salvo engano, era ao todo 5 filhos. E uma criança recém-nascida. Estavam morando no mato mesmo. Não tinha condição. Era um bebê, tinha adolescente, assim, 12 anos. E aí chocou muito, gente. Eu vi isso no Diário do Nordeste. E eu fiquei, meu Deus, como pode isso? Né, Bruna? Isso daí é um fator que vai, assim, diretamente influenciar no trabalho infantil. Aí o pai, nesse caso de Fortaleza, Bruno, você botou esse caso aí chocante também, da família estar dentro de um guarda-roupa, né? Fazendo sua moradia. O pai estava cortando lenha e transformando em carvão. Mas aí com esses filhos um pouquinho maiores, o que a gente pensa? Acaba esses adolescentes entrando no trabalho informal para ajudar, né? Que é o que sempre acontece. Então, a gente se choca muito, gente, quando vê situações desse tipo. A gente sabe que quando as famílias estão em maior vulnerabilidade, o que acontece é que as crianças e os adolescentes vão ser explorados pelo trabalho infantil. Isso, né? Então, a gente não tem dados ainda a respeito desse aumento, mas a gente ouviu muitas pessoas e a gente tem relatos de que isso já está acontecendo, sim. Num primeiro momento, com o isolamento social, as crianças que vendiam nas ruas acabaram voltando para as periferias e buscando outras formas de conseguir recursos, como a mendicância na porta dos supermercados. Mas agora, com a reabertura em muitos estados brasileiros, a gente observa já o aumento dessas crianças nas ruas, nos faróis. Também, Carla, como foi bem mencionado, durante o isolamento aumentaram outras formas de trabalho infantil, como o trabalho infantil doméstico e a exploração sexual. Também aumentou a violência doméstica. A gente acompanha um portal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos que vem mostrando uma curva crescente de denúncias no Disque 100, denúncias de violações de direitos humanos de uma maneira geral, mas também um aumento da denúncia de violência contra a criança e adolescente. Então, infelizmente, nós vivemos um momento muito preocupante em relação ao trabalho infantil. E aí, só para concluir esse pensamento, acho que foi o Vinícius que comentou aqui sobre a lei do aprendiz, que é de difícil aplicação, e de fato, né? No Brasil, a gente sabe que hoje, menos da metade das potenciais vagas de aprendizagem são utilizadas, ou seja, a lei fixa uma porcentagem de 5% a 15% de contratação em relação ao número de funcionários enfim, esses funcionários dentro de uma lista que se chama CBO, ou seja, algumas atividades específicas, mas existe um cálculo que o RH faz a partir do número de funcionários da empresa para a contratação de aprendizes. E essa cota, ela não é cumprida, por mais que seja lei, ela não é cumprida e a gente, com dificuldade até do número de auditores fiscais que diminuiu, enfim, outras dificuldades da fiscalização, que foi outro tema que a gente abordou aqui, enfim, as empresas acabam não cumprindo e as coisas ficam dessa maneira. E agora, com a crise,
Nós fizemos uma reportagem, fizemos uma live também na semana passada sobre aprendizagem. Com a crise econômica, tanto vai diminuir o número de aprendizes por causa do desemprego, da diminuição de empregos formais. Né? Já vem acontecendo isso. Sim, o CIE, que compreende acho que um terço do mercado de aprendizes e estagiários, eles já fizeram um levantamento e houve uma redução de 50% nos contratos de aprendizes e estagiários. Então, tanto pelo aumento do desemprego, redução de empregos formais, quanto também pela falta de renovação dessas vagas que já existiam. Isso. E, Bruna, e essa questão também, o que eu tenho percebido é que realmente as empresas não estão cumprindo com a cota, né? Mas também o que eu tenho percebido, assim, que muitas vezes o jovem, ele não tem conhecimento dessa lei, né? Que ele pode ser aprendiz, ele está na idade regular, ele está com 14, 15 anos, então ele poderia trabalhar como aprendiz, mas muitas vezes ele não tem um conhecimento dessa lei e aí ele entra no trabalho informal, né? Entra no trabalho legal. Então, é importante as pessoas terem conhecimento do que é o aprendizado, né? Onde buscar. Por exemplo, aqui em Mossoró nós temos o CIE, que inclusive o CIE, ele também faz parte, ele tem assento no CONDICA. CONDICA, pessoal, é o Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Então, nós temos, assim como o AB tem esse assento no CONDICA, o CIE tem também. Então, ele já, quando começou essa pandemia, já foi colocado que muitos adolescentes foram dispensados, né, do trabalho, porque as empresas estão fechando, estão cortando gastos, e também, quando aparece vaga no CIE, que colocam no grupo para a gente do CONDICA, aí às vezes eu começo a perguntar a algumas pessoas, olha, você conhece algum adolescente para preencher essa vaga? E às vezes eu penso, as pessoas assim, mas o que é aprendiz? É verdade. Então, é importante a gente também ter esse conhecimento, porque para a gente falar da lei do aprendizagem, que surgiu em 1993, pessoal, essa lei, a gente teria também que ter mais uma live, né? Porque também é um assunto muito bom da gente levar para a sociedade esse direito que esses jovens têm de trabalhar de forma bem legalizada. Com certeza. É um outro tema. É verdade. E, Bruna, eu estou controlando aqui o horário para a live não pegar a gente de surpresa, gente, porque ela só avisa uns 5 segundos, mais ou menos, acho que uns 30 segundos antes de terminar. E aí eu queria, a gente está mais ou menos 10 minutinhos do nosso horário, e aí eu queria saber o que é que a gente pode fazer de consideração final aqui, para encerrar esse momento tão cheio de conhecimento, né? Eu acho muito bom ouvir o que você tem para falar, a experiência que você tem pelo trabalho da Rede Peteca, você como tão envolvida nesse assunto do trabalho infantil, não só do trabalho infantil, mas toda uma proteção, né? Todo um estudo de direito das crianças e dos adolescentes. E aí a gente aqui, que é do Nordeste, vocês aí com experiência de São Paulo, então eu acho muito bom ouvir, e a gente sempre acaba chegando no mesmo ponto. O trabalho infantil é uma problemática no Brasil todinho, né, Bruna? Não é só de uma região, só de um estado. O Brasil todo, aliás, no mundo todo tem essa questão do trabalho infantil. A gente trazendo aqui para o nosso país, a gente consegue chegar que ele é uma problemática em todos os cantos do nosso país. Com certeza. Acho que é uma luta coletiva de todos nós, como nação. Para a gente é uma honra sempre poder dialogar com vocês. A gente sempre fica muito feliz de conversar com outros estados, para a gente é muito rico, de fato. Então, agradeço mais uma vez, Carla, o convite. Eu acho que hoje a gente explorou vários temas importantes e realmente poderíamos ficar muito mais tempo aqui conversando. Mas, assim, acho que o que eu poderia dizer como uma consideração final, além de tudo que a gente colocou até agora, é da importância da articulação em rede. Eu vejo que vocês por aí buscam se articular bastante, então o próprio CONDICA, a OAB, na pessoa da Carla, liderando essas iniciativas e articulando também diversos atores da rede de proteção. Então, essas perguntas, né? Como que eu faço o monitoramento? Como que eu acompanho? Como que eu encaminho? Esses espaços são muito importantes e realmente
Ó, aqui tem uma pessoa de Minas Gerais. Então, Minas Então, Gerais, é o maravilhoso. Vinícius. Isso é maravilhoso, porque a gente vê o que eu estava colocando, né? Que é todo mundo, assim, o Brasil todo tá preocupado com isso, tá procurando Sim, saber como é que a gente faz para melhorar, porque a gente sabe que o Brasil se comprometeu a erradicar o trabalho infantil até 2025, não é isso, Bruno? Até me corrija, sim. porque já teve para 2020, né, salvo engano, e aí passou para 2025. Mas a gente sabe, principalmente nesse período, que os desafios aumentaram, a gente não vai conseguir erradicar. Mas vamos fazer o máximo que a gente pode para reduzir essas estatísticas, né, Bruno? Vamos Com procurar se certeza. mobilizar. É um compromisso internacional que o Brasil firmou nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, são os ODS, e nós firmamos esse compromisso. Como a doutora Carla falou, vai ser muito difícil que a gente cumpra com esse objetivo, mas a gente precisa caminhar em busca dessa solução. E muitas vezes, com algumas dificuldades estruturais, com falta de investimento, com pobreza estrutural, é muito difícil para quem atua na ponta. E muitas vezes a gente fica se perguntando mesmo quais são os caminhos possíveis. E, infelizmente, a política pública às vezes fica muito na mão das pessoas em si, né? Uma pessoalização da política pública. Eu vejo muito isso. O assistente social que pega o carro dele, que vai pegar uma doação com uma pessoa do bairro, enfim. Que lógico que essa atuação é importantíssima e louvável, mas a gente precisa de política pública, a gente precisa de É investimento do verdade, Estado. é Então, verdade, parabenizar, acima de tudo, quem atua nessa área, está nos acompanhando, porque realmente é admirável. é verdade. E, Bruno, eu quero aqui agradecer a todos os participantes que tiveram essa paciência hoje com a gente, né, Bruna? Porque é a primeira vez, gente, que a gente iniciou uma live, tem esse problema de energia, mas como a gente depende da tecnologia, da internet, do sinal, da energia, então hoje a gente teve esse contratempozinho, mas graças a Deus deu certo, né, Bruna? Eu estava com medo de faltar de novo energia, mas graças a Deus Deus deu certo. quiser. Então, muito obrigada por todos que estão acompanhando a gente. Bruna, mais uma vez, muito obrigada pela sua simpatia, pelo seu conhecimento, por trazer esse diálogo com a gente, essa conscientização, que a gente sempre vai procurar batendo na mesma tecla. Uma hora a gente consegue. Se, Bruna, se das pessoas que estão aqui nos assistindo, para mim, se eu conseguir conscientizar 5 pessoas, 5, gente, o trabalho infantil não é brincadeira, trabalho infantil é um problema sério. Se eu conscientizar 5, Bruna, para mim isso já é uma coisa gigante. Porque eu sei que essas pessoas que estão passando aqui são multiplicadores. Assim como eu, há alguns anos, eu fui tocada que o trabalho infantil não era normal, que não era para acontecer, então eu queria muito que as pessoas que estão nos assistindo aqui, que vejam já com outro olhar. Aquelas crianças que estão trabalhando no sinal, aquelas crianças que estão trabalhando como empregados domésticos, aquelas crianças que estão na exploração sexual, porque, como você colocou, isso seria uma outra live para a gente falar disso, né, Bruna? Porque a Tráfico gente de acha drogas, muito natural. Exatamente, com o tráfico de drogas a gente acha muito natural. Na realidade, é seríssimo, gente, isso. Então, do mesmo jeito que eu fui tocada há alguns anos, eu queria muito que vocês aqui tenham sido tocados com essa fala que a Bruna nos trouxe. Esse conhecimento, então, muita gratidão, muito obrigada, e que a gente possa continuar esse trabalho e que vamos seguir forças, né? Aquela questão é a rede de proteção. A gente consegue, não conseguimos erradicar, assim, da noite para o dia, mas com certeza a gente consegue mudar a realidade de muitas crianças e adolescentes, pessoal. Pois muito obrigada, em nome da OAB, obrigada, pessoal. Também como Condica, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. E vai ficar gravada, viu, gente, essa live. Um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, Bruno, um abraço. Tchau, obrigada. Tchau.